Ok, obrigado. Outra coisa também, você está vendo esses 3 pontinhos aqui? Agora sim. Pode clicar nele, clica em alterar esquema, eu acho que vai estar escrito alterar esquema, Não aparece alterar aqui. alterar layout. Nem aparece nada. Tu clicou neles? Cliquei naqueles 3 pontinhos. Não está em inglês, será? Nem aparece. Não abre nenhuma janela? Aqui, quando eu clico, abre essa janelinha aqui, ó. Lousa interativa, alterar Não, layout. não me aparece isso. Não tô com algum problema aí. Estranho. Eu ia pedir para você aumentar um pouco a tela, fica melhor de enxergar. Mas tudo bem. Beleza, vamos lá. Então ele está pedindo aqui qual é o valor da intensidade da corrente. Então, no caso, ele está pedindo que esse amperímetro vai medir, porque, de certa forma, né? Não sei o quanto já está entendendo esse conteúdo, mas a corrente é esse fluxo de cargas elétricas, né? Que ocorre devido à bateria, que é uma espécie de potencial aqui, que faz as partículas se moverem. Eu gosto de explicar alguns detalhes para a gente fazer vínculos com a realidade. Por exemplo, né, você deve lembrar lá na escola, né? No secundário, quando a gente estudava bolinhas caindo na física, né? Então o que que acontecia? As bolinhas caíam por um motivo. Porque aqui tu tem uma energia potencial, você tem um potencial gravitacional alto. E aqui você tem um potencial gravitacional baixo. O que acontece na natureza é que a gente sempre tenta ir para a situação de menor energia. Exato. Então a bolinha, naturalmente, quer ir para a situação de menor energia, que é no chão. Tudo bem até aí, Nuno? Tudo bem, tudo bem. Muito bem. Num circuito é a mesma coisa. Né? Um circuito bem simples aqui. Né? Nós temos uma bateria, que tem o seu lado positivo e negativo, igual aqui a gravidade, né? E nós temos um resistor, né? Precisa ter um resistor. As partículas, elas também querem ir de onde tem mais energia para onde tem menos. Pelo mesmo motivo que a bola vai de onde tem mais potencial para onde tem menos. Tudo bem? Então é Tudo. isso que ocorre, é isso que causa a corrente elétrica, né? A corrente é a quantidade de partículas que vão fazer esse processo. Muito bem. Agora voltando aqui, né? Portanto, as partículas elas vão passar por aqui, vão circular todo o circuito, e quando elas passarem por aqui vai dar uma medida, é isso que eu quero calcular. E aí, você sabe encontrar a resposta aqui? Dá? Sei. Isso essa até já fiz. Encontrou também a B, a C e a D? Sei o circuito 1 fiz e tudo. Agora falta saber se está bem, não é? Ah, certo, podemos fazer, claro. Vamos ver se está bem. Bem, se você fez como eu estou imaginando, você utilizou a lei de Ohm, ou seja, Sim, exatamente. que perfeito. Então nós podemos utilizar aqui U sobre R, e quem é U, né? 54, O rapidamente 54. aqui, né? E a E a resistência resistência? equivalente dá-me 630. Justamente porque a gente pode somar uma vez que está em série, né? Soma Ok. direta. Muito bem, então 630. Daí é só fazer a divisão, né? Dê-me 85,7 miliamperes. Perfeito. Esse. 85,7. Ah, sim, 85. É questão de divisão. Beleza. A física tá ali na lei de Ohm, né? Então é Exato. isso. Apesar de ter os aparelhos aqui, eles não interferem, porque a gente supõe, né, que o amperímetro ele tem uma resistência zero, né? Então ele vai funcionar como parte do fio ali. Enquanto o fato de estar em paralelo aqui também não vai interferir, porque a gente considera que o voltímetro ele tem uma resistência infinita. Então, se ele tem uma resistência infinita, a corrente não vai passar por ele, né? Claro. A ideia é essa. Muito bem. Então, não há problema nenhum, esses elementos, eles não interferem no circuito. Certo. Vamos para... Bem, se tu fez aquela certa, eu acredito que os outros também estão, né? Tu me mandou um arquivo onde tu fez essas contas, não é mesmo? Sim, sim. A gente pode dar uma olhada direto no arquivo, então. Eu só não sei exatamente onde começa a conta que a gente estava fazendo. Porque tem bastante coisa desenhada aqui, né? Em qual página lá? Não tem nenhum circuito parecido com esse. Não deve ter. Então tá bom. Vamos. Bem, vamos dar sequência então, né? Já que não tem. Você não chegou a passar pro papel, então, esses ainda. Estes que eu fiz,
Já passei. Eu não enviei para o professor, eu acho que sim. Então eu não enxerguei lá no arquivinho onde é que estava essa Eu conta. sou de envio outra vez. Sem problemas. Bem, eu acredito que você fez certo, né? Então vamos lá. Qual que é a queda de tensão na resistência R2, né? Qual que é a diferença de potencial nela, então? É isso que está pedindo. E uma vez que a gente sabe a corrente, está resolvido, porque se a corrente é em série, a corrente em todos os resistores é a mesma, certo? Certo. Então a gente pode simplesmente isolar a diferença de potencial, que agora vai ser a resistência do caso do que do R2, né? Que a gente está Vezes interessado aqui, né? intensidade. A corrente, exatamente. Então a diferença de potencial, ela muda num circuito em série, mas a corrente é a mesma. Exato. Então a resistência ali é 220. 220 e a corrente é 85,7. A gente pode colocar vezes 10 na menos 3 para facilitar a nossa vida, né? E acredito que você possa usar a calculadora, né? Podes. Divide por 1000. A resposta deu 18,8854. Eu pus 86 volts. 86 volts? Pus 18,86 volts. Ah, então tá bom. Também tá certo com arredondamento, né? O arredondamento. Só tem que tomar um cuidado com o arredondamento, se o teu professor cobra isso ou não, né? Não, Porque se ele até cobrar... duas, três casas decimais não há problema. Ah, tudo bem. Porque no caso aqui o arredondamento certo seria 18,9, tá bom? Exato. Considerando os significativos direito, os algarismos significativos, seria 9. Mas se ele não cobra, tudo bem. Então, tu fez o mesmo pro outro. A gente pode ir para outra questão, se tu quiser. Essa aqui parece que tá tudo certo. Eu já enviei o que fiz para o professor, enviei agora mesmo. Ah, certo. Vamos ver aqui. Vamos começar aqui deste. Aí, ó. Tá tudo certo aqui. Só cuidar com o 18,7 ali, que eu acho que é 18,9, né? De acordo com a conta que eu fiz. Mas de modo geral, tudo certo, sim. A física do problema tá toda certa. Perfeito. Agora a gente pode continuar, né? Sim. O Vamos problema para... é eu não tenho mais dúvida a partir do 3 do parágrafo dele. Do 3, tá bom. Parágrafo dele. Então, no caso, você tem dúvida nesse circuito aqui, vamos ver. Salvar aqui. Esse aqui, né? Sim. Mas qual que é a tua dúvida aqui? Aqui ainda nem é tanto dúvida porque a resistência é o mesmo valor da R2 e R3. O problema é quando me aparece outro exercício para calcular as intensidades de cada resistência, está a ser muito complicado para mim. Não sei se o professor me está a entender. Entendi perfeitamente. Nesse caso aqui, muda, né, e complica um pouco, porque tá em paralelo, né? Sim, mas esse nem tanto, uma pessoa sabe que as resistências vão dar o mesmo, não é? Vão dar 520, é R2 e R3, que é 520. Logo, vai dar 0,75 miliamperes para cada lado. Muito bem. Então, vamos ver aqui, né? Vamos fazer o passo a passo para que, né, Força. a gente entenda aqui cada detalhe do processo. Mas a tua ideia tá certa, tá bom? A resistência equivalente do circuito. Primeiro tem que encontrar a resistência, porque é dali que a gente vai tirar informações de correntes específicas e diferenças de potencial específica, tudo bem? Então, vamos ver aqui. Como calcular a resistência total desse circuito? A gente pode verificar que existe, apesar de estar em paralelo aqui, existem algumas resistências que estão em série. Sim, Por é exemplo, R2. essas duas. Isso. Então, dali a gente já tira uma. Vai ficar meio feio aqui, tá? Mas eu vou dizer que tem uma resistência zona, grandona, de 520, né? Ohms. E agora nós temos esse 520 ohms com esses outros 520 ohms aqui de baixo que estão em paralelo. E a gente aprende que numa situação como essa, a resistência desse paralelismo todo vai ser metade, não é mesmo? Sim, 260. Isso. 300 e... 260. 260, isso, me desculpa. Tô sem comer há muitas horas, então a gente fica meio devagar.
260 ohms. E agora pode fazer em série, então, com aquele 110 para ficar 370. Exatamente. Então a gente pode até reduzir o nosso circuito aqui para algo assim. Perfeito. Então, beleza, já temos a resposta da AQ, 370 ohms. O valor da intensidade da corrente total agora dá para encontrar, porque uma vez que você tem a resistência total, a corrente que, vamos dizer assim, a corrente que, entre aspas, sai da bateria, ela é mediante a resistência total do teu circuito. Então, só utilizar a lei de Ohm de novo. Correntes normalmente são pequenas, né? Principalmente com a diferença de potencial tão baixa. 0,146 amperes. Exato. Ou 146 miliamperes, não é mesmo? Uhum. Está correto, então, o que eu fiz. Muito bem. Certo, certo, certo. Agora a intensidade da corrente que percorre a resistência é R1, a primeira. Você não sabe qual é a corrente que atravessa Essa ali? é a mesma, 146 miliamperes. Sim, é a mesma, porque a corrente, uma vez que Ainda não se dividiu, não é? ela não se divide, porque saiu ali e ela tem que passar toda pelo R1. Aí nem há cálculo nenhum. Exato. Não há cálculo nenhum, é só você argumentar, né? A corrente que entra é a mesma corrente que sai, então é obrigatório que ocorra isso. Ok? Ok. O problema vem a começar agora. Certo. Muito bem. Muito bem, muito bem. Então acho que tá tranquilo, né? Esse não era um dos problemas onde essa questão do paralelismo atrapalha a encontrar, né, a corrente, mas provavelmente terão alguns que haverá esse problema. Tem algum outro circuito aqui que tu queiras ver? Não, professor, queria que me explicasse o parágrafo D. E aí é de uma. Tu podes me enviar esse parágrafo que eu não estou entendendo qual arquivo. Está nessa ficha? Nessa ficha? Isso aí tem A, B, C, depois tem D e E. Ah, certo. Ah, Que é a resistência R2 e R4. certo. Ah, é que eu não tinha visto isso. Tava noutra página. Certo, certo. Ah, Só nessa. Ah, agora sim, agora surgiu essa situação de a gente tem que cuidar, né? Muito bem. Então a gente precisa encontrar qual que é a intensidade da corrente que passa em R2. O que acontece é que, tal qual no outro problema, a intensidade da corrente, novamente, está associada com a lei de Ohm, né? Então, a gente vai encontrar a corrente sabendo qual é a diferença de potencial. Então, vamos fazer a D. D igual a I2, eu estou interessado na I2, que é a U2, ou seja, a diferença de potencial que passa no resistor 2 dividido pela resistência 2. Então, qual é a diferença de potencial, né? Porque é só isso que nos falta. A resistência 2 a gente já tem, de acordo com o enunciado, é 220. Muito bem. A diferença de potencial que passa no resistor 2 tem a ver com todo esse arranjo de paralelismo. Bem, quando um resistor está em série com o outro, a gente sabe que a corrente é a mesma, mas a diferença de potencial se divide, certo? sim. Então, o que a gente vai ter que fazer aqui é trabalhar com esse resistor vermelho que eu coloquei aqui, porque é ele que está em série com R1. Concorda comigo? Certo. Então eu vou escrever sobre isso aqui. Para depois eu escrevo rápido, não precisa se preocupar. Só para tu poder ler depois da aula, tá? Okay. Como a corrente em I2, precisamos encontrar a diferença de potencial que passa nele. Isso começa encontrando a diferença de potencial no resistor vermelho, pois ele está em série com o R1 e eles juntos somam a diferença de potencial do circuito como um todo.
fato, porque eles são resistores em série que complementam, que permeiam, né, que fazem o circuito todo. Então, vamos fazer isso? Por isso que eu vou fazer uma conta vermelha aqui. Então, a gente tem, né, que I2, desculpa, o 2, ou melhor, Sim. a gente pode pensar o seguinte, encontrar a diferença de potencial desse cara e subtrair. O resto vai ser dele ali, vai ser do 260. A gente pode pensar dessa forma. Ou a gente pode fazer direto, né? O 2 é igual a resistência vermelha vezes a corrente que passa no circuito como um todo, porque como o resistor vermelho está em série, então a corrente que passa nele é a mesma que passa em R1, que é a corrente do circuito como um todo. Tudo bem, cara? O problema é quando venham outros, outros Tudo bem. gráficos, não é A igual. gente, a gente não chegou lá, mas só quero que tu tenha entendido que a corrente que passa aqui é a mesma do circuito como um todo. Então, Eu sei, eu sei. a gente já vai chegar nisso, não se preocupe. Então, 260, né? A resistência vermelha, pela conta que eu fiz, e a corrente do circuito como um todo é 0,146. Exatamente. Então, pronto, já temos a primeira parte do problema. A diferença de potencial no 2 ali, né? No processo todo. Né? Por enquanto eu vou chamar, não vou chamar de 2, porque pode ser que confunda, eu vou chamar de V aqui. Então, a diferença de potencial ali no resistor vermelho. Tá bom? Beleza? Então, isso aqui vai ser 260 vezes 146, de acordo com a minha calculadora aqui. É 37,9. Vamos arredondar para 38, né? 38 volts. Se tu quiser deixar 37,9, para ser mais preciso, não tem problema. Beleza, essa é a diferença de potencial que passa nesse resistor vermelho. Isso significa que é a mesma diferença de potencial que passa no R2? Não. Por quê? Porque o R2 está em série com o R3. Né? Então, como eles estão em série, eles dividem essa diferença de potencial. Ok? Sendo assim, a gente ainda não pode dizer que é a diferença de potencial ali como um todo, mas a gente já sabe que em R2 e R3 passam essa quantidade de volts aqui, 37,9. Isso. Então é isso que passa ali. Ok? Então agora, né, existem algumas formas de fazer essa conta. Tu poderia fazer por uma simples regra de 3, né? Porque sempre existe uma lógica, né, entre os resistores. Como esse cara aqui, ele tem uma resistência menor, vai passar mais corrente nele, né? Tem esse tipo de coisa, assim, né? Bem, em questão do paralelo que estava aqui, né? Mas a gente tem que levar em conta esse paralelismo aí também. Então, como é que a gente vai descobrir qual que é a informação que está ali, né? Eu acho que começa, né, utilizando aqui do fato de que eles estão em paralelo. Então, por exemplo, no resistor de 520, é o mesmo que passa aqui embaixo também, é a mesma corrente que passa ali. E a diferença de potencial vai ser a mesma também, porque eles são metais, são iguais, né? Tem isso também, ok? Então a gente já pode afirmar que ali no resistor de 520 a diferença de potencial é essa aqui, porque está em paralelo, a diferença de potencial é a mesma. Vamos escrever isso aí. Deixa eu escrever aqui. No resistor preto, a diferença de potencial é a mesma. A diferença de potencial se dividiu em comparação a R1. Mas em todos os resistores que o formaram, a DDP é a mesma. Então significa que, né, a diferença de potencial dele é esse próprio 37,9, tudo bem? No resistor como um todo. As resistências serem iguais. Isso. Então vamos chamar assim, a diferença de potencial preto é 37,9, que no caso aqui, para o 520 é a mesma para o 520 de baixo. Então a gente já sabe que a corrente vai ser dividida, né? Mas eu só quero provar isso para ti, né? Então, né, a diferença de potencial que passa nele, que a gente já sabe que é 37,9 no resistor preto, né? No preto. O preto é a soma dos dois ali. Soma dos dois, exatamente. Isso. Em série. Então a gente já vai saber que a corrente aqui, né? Vamos chamar de da corrente do resistor preto, é igual a 37,9 dividido por 520. Que é 0,723. Não, peraí. 773, melhor dizendo. 0,073.
amperes. Certo. Essa é a corrente que passa no resistor preto, que por sua vez é formado pelos dois resistorizinhos, 220 e o 300. Não é mesmo? Mas, como eles estão em série, o 220 e o 300, a corrente é a mesma nos dois. Então esse valor é o mesmo para os dois. Então agora eu vou conseguir encontrar a diferença de potencial do 2, porque eu tenho a resistência dele, que tu vai... 220, certo? Uhum. E a corrente, que é a mesma nos dois, porque eles estavam em série, olha que eu encontrei essa resposta. Agora é só fazer a multiplicação, não é mesmo? E de acordo com o enunciado, a diferença de potencial ali vai ser 16,05. Mas era isso que ele pediu ou ele pediu a corrente? Pediu a corrente. E a intensidade da corrente. Então a gente já encontrou. Eu pensei que era diferença de potencial, que era um pouco mais difícil de encontrar, mas a gente já encontrou. Né? Então tá bom. A corrente é essa? Tá, a corrente é esse valor aqui. 0,073. E, por consequência, tem que ser 0,073 no de baixo também, porque ele tem a mesma resistência. Então, se divide igualmente a corrente. Ok? Ok. Agora, se não fosse o caso, né, a gente faria toda essa conta de novo. Encontraria diferente potencial, se fosse o caso. Né, e colocaria ali... ia dar 16,06 volts, não é? Isso. Né, porque, novamente, tu teria o 520 como resistência, você saberia a diferença de potencial, né? E, né, porque está em paralelo ali, então a diferença de potencial é a mesma. Depois, Encontraria a corrente. na 4, a diferença diferencial também tinha que pôr 520 vezes 0,073, é? A diferença de potencial aqui no 520 é a mesma do vermelho, né? Porque o vermelho surgiu de um paralelismo, né? Exato. Exato. Então a diferença de potencial no 520 de cima é igual no 520 de baixo. Claro, se não fosse 520, também seria igual, né? Se fosse um outro valor de resistência, também seria a mesma diferença de potencial. Porque isso é uma característica do circuito em paralelo, não é mesmo? Então poderia ser qualquer outra resistência. A diferença de potencial aqui seria a mesma que aqui. Daí, com essa informação de diferença de potencial, você encontraria a corrente. Tudo bem? Já percebi, né? Muito bem. Então vamos para a próxima? Força. Qual tu queres ver? Pode ser já o 4. Vamos seguindo. Vamos lá, então. Vamos para o 4. Vamos seguindo. Vou colocar aqui. Valores de intensidade de corrente total que atravessa o circuito. Não é difícil, mas não. Qual que é o grande problema aqui que tu não encontrou a resposta? Aqui é mesmo só os valores medidos pelos voltímetros. Certo. Será que o fato desse voltímetro estar aterrado não muda nada no circuito? Acho que não. Uhum. O que ocorre, né, se ele está aterrado? Ele está encontrando na realidade o potencial naquele ponto e não a diferença de potencial. Ok? Que existe uma diferença, né, entre o potencial em si e a diferença de potencial. Porque uma diferença de potencial é sempre um menos o outro, não é mesmo? Sim, VA. mas os voltímetros estão em série, certo? Sim, os voltímetros estão em série. De fato, eles não vão causar nenhum efeito aqui no circuito. Sim, porque tu pensou em paralelo que ele não causa efeito e daí agora causaria. Não, mas ele não vai causar, porque ele está aterrado. Essa é a questão. Isso. Então, no caso, o nosso VB aqui é zero, entendeu? Porque a diferença de potencial no aterramento é zero. Não sei como é que vocês chamam aí em Portugal, né? Mas a gente chama de aterrar, né? Quando a gente coloca na... Chamamos de luxão. Luxão? Sim. No multicentro também é o chão, que se diz. É, mas... Legal, legal. Então, no caso aqui, o voltímetro que ele sempre calcula a diferença de potencial, no caso agora ele vai estar calculando qual que é o potencial elétrico naquele ponto. Porque como é zero aqui, o ΔV, né, que é o que o voltímetro calcula, vai ser justamente a potencial nesse ponto. Tudo certo? Tudo certo.
Certo. Então tem que ficar atento só a isso. Né, o valor da intensidade de corrente, acredito que para ti foi tranquilo, né? Sim, sim. Então só vou fazer na calculadora rapidinho aqui para que a gente chegue na resposta. Então, 130, só para tu corrigir, né? 500 dá 1.150, né? 48 dividido por 1.150 dá 0,041. 0,041 ou 0,042, se tu quiser arredondar. 0,042 amperes. Certinho. Esta ficha está. Agora, como é que faz a B? Tens ideia? Está bem? Isso. Não, acho que eu estava com dúvida. Bem, os valores medidos pelos voltímetros, né? Então, na realidade, ele está interessado em saber qual que é a diferença de potencial ali. Mas, na verdade, não a diferença de potencial, mas o potencial elétrico ali naquele ponto exatamente, né? Então, o que é que acontece, né? Quando a gente tem um circuito em série, nós temos que lembrar que a corrente é a mesma, mas a diferença de potencial vai se dividindo, né? Em cada resistor vai se acumulando e assim você tem qual que é o potencial. Muito bem. Então, como o ponto A, ele ainda não chegou no 220, a diferença de potencial vai ser apenas a corrente vezes essa resistência anterior a ele, ok? Vai ser 130. 130 vezes a corrente de 0,042, só isso. Pô, mas eles chamam de XMM, nome feio para um multímetro. Então vai ser, vamos chamar de, ele quer saber o voltímetro, né? Então que é 1. Então vai ser 130 vezes 0,042. 5,46. Ok? Está percebido. Então, sendo assim, o outro vai ser 300 também. Vezes 0,042, certo? Isso, muito bem, mesma história. E no fim, né, o que vai acontecer não é o 300, se foi o que tu falou, tá errado, tá? É o 300 mais o 220 mais o 130, tá? No ponto B. É soma das séries. Isso, as somas, isso aí. Então, 150. no caso, vamos chamar aqui, minha letra tá muito feia. Esse é o XMM quantos? MM3. Não conheço. Então vai ser, né, os três coleguinhas ali, 130, 220 e 300. Tudo isso multiplicado pela mesma corrente, que é a que passa em todo mundo. 0,042. Tinha um outro voltímetro, né? Ah, o outro multímetro ali. Bem, qual que vai ser ali, né? Vai ser 0, né? Porque não tem resistência nenhuma. No primeiro aqui, né? O primeiro só merda, não vai marcar nada. Não vai marcar nada. Mas também não pede. Ah, é verdade, ele também não pede. É que eu tinha estranhado o 2 e o 3, mas cadê o 1? Eu lembrei, tá ali no começo. Se ele não marca nada, porque não existe diferença de potencial nenhuma dentro de um fio, né? Qual que é a diferença entre dois pedaços de fio? 48 volts, eu podia marcar. É. O importante aqui é tu entender a teoria, né, por trás. O voltímetro, ele calcula a diferença de potencial. Não existe diferença de potencial nenhuma entre dois pedaços de fio. É a mesma corrente, sem afeto nenhum, ela passa, né, nesses dois pontos. Então, como não tem diferença, é 0. Certo? Isso aí. Certo. Então, muito bem, aqui a resposta da conta vai ser só essa sominha vezes o valor da nossa querida corrente elétrica, 130 mais 220 mais 300 vezes 0,042, 27,3, tá bom? Volts. Volts. Isso. Certo. Então, bem, temos mais alguma que tu se interessas em fazer? Na outra ficha, professor. Ficha? Sim, a outra ficha, o exercício 5 e o 9. É que estou com mais dificuldade. 5 e o 9. Muito bem.
Deixa eu salvar aqui. Sim, na outra ficha. Deixa eu abrir rapidamente aqui. No caso, na primeira que você me enviou. Deixa eu ver aqui. Exercício 5. Uhum. Tem só as coisas escritas. Esse aqui, né? Exato. Utilizando um divisor de tensão composto por duas resistências, pretende-se fornecer 8 volts a partir de uma fonte 220. Um divisor de tensão. Eu não ouço muito esse nome por aqui. Determine o valor da resistência sabendo que a intensidade de corrente que percorre o divisor de tensão é 200 mA. O que é um divisor de tensão? Pois. Não será a diferença de potencial. Ah, tá. Tu chegou a desenhar isso aí? Não, não fez nada. Eu aqui empanquei. Certo. Bloqueei. Utilizando um divisor de tensão composto Já, por duas já me lembrei, resistências. já me lembrei de meter no Google. Ah, tu viu no Google? Não, vou pôr agora. Divisor de Divisor de tensão. tensão. Vamos ver. Tem um equipamento especial aí. Ah, me parece isso aqui, ó. É, a mim também parece isso. Tem uma aula aqui de um site bem legal do Brasil que explica sobre o divisor de tensão. Que eu não lembro de ter visto isso em nenhuma questão. E olha que eu sou técnico em eletrônica, hein? Então, aqui no Brasil a gente tem um negócio chamado curso técnico, que vem antes da faculdade, sabe? Tu pode fazer ele para ter uma profissão. Isso é bom. E é bem legal. O pessoal aí em Portugal gosta dos brasileiros para trabalhar na indústria por causa disso, né? Que a gente faz esses cursinhos. E mesmo os vídeos que nós vimos no YouTube é tudo dos brasileiros. Em Portugal não há nada. Ah, é? Às vezes eu vejo uns vídeos de Portugal, vocês têm uns Em termos de detalhes assim. histórias, é tudo brasileiros. Nesta matéria que estou a dar. A maioria é A brasileira. maioria no YouTube é tudo brasileiro. Uhum. Curioso. A população aqui é bem maior, né? Então, tem muito desocupado aqui no Brasil, daí a gente fica fazendo vídeo também. Por isso que tem tanto vídeo aqui. Vocês aí trabalham muito mais que a gente. Vamos ver aqui. Bem, agora deu para entender mais ou menos, né, o que está acontecendo, porque vai ter uma medida de voltagem ali naquele ponto, né, entre as resistências. Pelo que eu entendi é isso. E daí o que acontece eu acho que esse aqui é um vídeo bem legal. Eu te recomendo muito esse site aqui para coisas mais avançadas, o Responde Aí. Ele está nos mostrando aqui algumas coisas bem interessantes para um divisor, né? Algumas equações. Por exemplo, algumas coisas meio básicas, né? A resistência é a soma, a corrente vai ser dada pela soma séria aqui. E se tu quiseres encontrar qual que é a diferença de potencial ali dessa forma, né? Nada demais. Que é só isolar os R's, basicamente. Ele só está dando uma fórmula mais geral, né? Daí é só encontrar, né? Agora com as informações que a gente tem. Determine o valor das resistências, sabendo que a intensidade de corrente percorre o divisor de tensão é 200 mA. Então, a corrente como um todo aqui é 200 mA. Ok? A corrente é. Isso. Então, a princípio não tem por que as resistências serem iguais, né? Mas a gente já pode dizer que pretende fornecer 8 volts a partir de uma fonte de 220. Nós temos 14 volts ali, temos que os dividir, não é? Temos 8 para 22, são 14. Parece que é isso. Só que, Vai reduzir ali a diferença de potencial do circuito como um todo, né? Será que é isso mesmo? para mim, Porque aqui nesse negócio... está mesmo difícil. Pois é. Resistência 8 volts a partir de uma fonte de 220. Então, sei lá, aqui é 200, aqui é 20, aqui é 22 e aqui é 8? Então, o que acontece? Eu acho que é isso, né? O que acontece é que eu acho que esse 8, né, ele vai reduzir um pouco. Porque aqui a gente poderia usar, por exemplo, a lei das malhas, né? Que é uma das leis de Kirchhoff. O que acontece na lei de Kirchhoff é que tu vai escolher um ponto do teu circuito. Essa lei, não é essa lei de Kirchhoff. Você não ouviu falar de Kirchhoff ainda? Não. Bem, é bem tranquilo. É vamos dizer assim, uma consequência da lei de Ohm, ok? Que é o fato de que num circuito como um todo, a diferença de potencial é sempre zero, quando tu volta para o mesmo ponto.
né? Se eu for medir aqui e medir de novo aqui, qual que vai ser a diferença de potencial ali? Zero. Então, fiz a primeira medida, deu um valor. Fiz a mesma medida de novo, mesmo valor. Uma menos a outra, zero. Então, quando eu avanço todo o meu circuito, eu tenho que a soma de todas as diferenças de potencial em cada elemento do meu circuito é zero. Portanto, vou te ensinar isso aqui, vai ser bem legal. Vamos considerar que o sentido que a corrente percorre nesse circuito é o sentido horário, tá bom? Já. Então vamos começar aqui desse ponto. Esse é o zero, é a referência do nosso circuito. Que nem tem a referência lá na física do secundário, vai ter aqui também, né, que é o zero. Então, quando a gente entra nessa bateria, aqui é a parte negativa dela. Portanto, a gente tem que dizer que esses 22 volts são negativos. É meio que decorar, tá bom? É um fato. Tu entrou pelo lado negativo, a corrente entrou por aqui, vai ser menos 22 volts. Agora, a corrente vai continuar percorrendo o circuito e ela chega nesse primeiro resistor. Quando ela entra no resistor, ela sempre entra pelo positivo e sai no negativo, tá bom? Portanto, a diferença de potencial nesse resistor, como a gente já sabe bem, vai ser a própria resistência dele vezes a corrente do circuito como um todo. Tudo bem? Você já vai entender no final o que vai acontecer aqui. Por hora, eu só dar uma escutadinha. Nós chegamos nessa fonte aqui, né? E é uma fonte de 8 volts, que a princípio ela vai estar, ela é uma fonte out, né? Então ela vai estar jogando meio que a diferença de potencial fora, certo? Então é como se ela fosse, pelo que eu entendi, né, da teoria, o pouco que eu li, eu nunca vi uma questão como essa antes, é o contrário dessa, né? Essa aqui é positiva, que vai ser negativo positivo, entendeu? Exato. Então, é isso. Portanto, vamos colocar aqui menos 8. Beleza? Então o que vai acontecer... Bem, eu tenho que ver essa questão do sinal aqui. Vamos tomar um cuidado lá no final. Talvez seja positivo aqui. Tem que ser o contrário desse. Talvez tenha que ser o contrário, talvez não tenha. O desenho não ajudou muito, né? Talvez em outro lugar no Google a gente encontre um desenho melhor indicando qual que é o sentido dessa bateria, né? Mas eu, infelizmente, não achei nada no Google que mostre o sentido dessa bateria. Não sei nem se vai ter um sentido ou não. Ah, olha só que legal. Aqui a gente achou uma coisa interessante, ó. Aqui ele tá me dizendo que o Vout é isso, né? Supostamente tem o mesmo sinal do VIN. Tem o mesmo sinal do VIN. Então aqui é negativo também. Negativo também. Isso. Então vai ser negativo também a princípio. Tem o mesmo sinal do VIN. Pô, mas se ele vai ter o mesmo sinal, aqui vai ter que ser positivo, então. Porque vai ser a mesma bateria, né? Eu acho que é isso por hora. Então aqui vai ter que trocar de sinal. 8. E ali mais a diferença de potencial ali vai ser quem? Vai ser o R2 vezes a corrente que passa nele. E a soma disso tudo é zero. Porque a gente acabou voltando para cá, né? A corrente percorreu todo o circuito, voltou para cá. Então eu posso dizer que a soma de todas as diferenças de potencial aqui dá zero. Dá zero. Tudo bem? Então a princípio é isso. O que o problema pedia mesmo? O valor das resistências, sabendo que a intensidade da corrente é 2.000 miliamperes, 200 miliamperes. Então nós temos essas correntezinhas aqui. Nós vamos ter uma equação que envolve as resistências. Olha só, mas eu acho que com aquela fórmula que eu trouxe rapidamente ali, resolvia mais rápido. Ai, né? Ó, eu não quero te enrolar, mas é que eu realmente nunca vi essa matéria na minha vida. Mas pelo que eu tô vendo pelo Google, né? Olha o que o Google trouxe pra gente aqui. Acho que eu tô com ele colado aqui ainda. Ele trouxe essa equaçãozinha aqui, ó. Tá vendo? Porque o Vout é igual ao VIN mais essas resistências. Então vamos guardar ela com carinho por enquanto aqui. Isso, sei lá, surgiu de alguma relação que eu desconheço por hora. Mas vai que a gente consegue usar isso a nosso favor, né? Porque a gente tem duas resistências que a gente não conhece. Essa equação sozinha não resolve o problema. Eu acho. Porque, né, são resistências que a gente não conhece, né? Então, vamos dizer assim, para tu ter o valor de duas incógnitas na matemática, tu precisa de duas equações que envolvem essas incógnitas, né? Fazendo a lei de Kirchhoff aqui, que é a lei das malhas, eu só tenho uma equação. Uma, que é essa aqui. E eu tenho, então, duas incógnitas com essa mesma equação. Tem um problema. Não consigo encontrar a resposta. Agora, né? Vamos simplificar aqui. Vamos isolar R1, por exemplo. O R1 vai ser
Vamos lá. 22 menos 8 menos 22 vai ficar menos 14, né? Isso. Então, vai para o outro lado, mais 14. Só que é mais 14, esse 200 miliamperes aqui estava menos aqui. Não, é vezes, aqui é vezes. Então, não soma. Então, vai menos 0,2 R2. Tô só isolando o R1, tá bom? Dividido por 0,2 também. Eu só isolei o R1. Não fiz nada demais, só álgebra. Tranquilo para ti, essas álgebrazinhas de isolamento? Tudo bem? Alguma dúvida? Esse 0,2, não é que o professor foi buscar. O 0,2 é porque eu deixei as coisas em miliampere aqui, mas eu poderia ter deixado em ampere. Aí pôs 0,2 amperes, ok. Isso, perfeito. Ok. Agora, bem, eu isolei o R1, né? A princípio ficou isso. Agora a gente tem uma equação só. É impossível encontrar qual que é o valor do R1 e do R2. Impossível. Só por uma equação. Talvez com essa outra equação aqui, que é a equação do divisor de tensão, a gente consiga, né? Porque agora é só fazer as substituições dos valores e a gente terá outra equação. Então, a gente sabe que a tensão out é 8, a tensão in é 22. E vai ficar R2 sobre R1 mais R2. Ok? Legal, agora a gente tem duas equações, a gente pode substituir uma na outra. É um sistema algébrico, né? Já não é mais física, agora é matemática. Eu vou fazer o seguinte, não vai ser uma conta muito simples, tá? Porque tem muitas coisas aqui. Então, o que eu vou fazer? Olha só, eu vou fazer num software. Mas para isso, eu vou pegar este carinha e vou substituir aqui, porque ele é o próprio R1. Ele numa equação ali. Então, ele é o próprio R1. E agora, eu posso jogar isso num programa. Eu quero até te apresentar esse programa, porque ele é muito bom. Ele é muito bom. É o Wolfram Alpha. É um site que resolve contas. Não conhece o Wolfram Alpha? Não. Então tá bom. Ó, eu já tenho um negócio digitalizado aqui, agora eu vou te mostrar o Wolfram Alpha. Deixa eu colocar aqui, só um segundo. Certo, tá aqui. É um site que você resolve contas. Então a gente pode jogar nossa conta aqui, só tem que tomar um cuidado que ele não entende vírgula como a gente entende. Tem que colocar a ponta onde tem vírgula. E eu acho que deixando R underline 2 ele vai entender que é resistência 2. Então a gente chama de X e pronto. Então ele entendeu, olha só que legal. Ele resolveu a conta pra gente acaba encontrando que a resistência 2 é 25,45. Ele resolveu a conta. Se tu quiser ver o passo a passo aqui, tem que pagar, ele faz. Ele vai mostrando aqui o passo a passo das contas e tal, mas basicamente isolar o R2, né? Dá para baixar esse é um site. É um site. É só entrar, eu vou te mandar o link. O problema é que esse step by step solution você precisa pagar, né? Tem uma taxa anual aí. Mas é só utilizares ali que não tem problema algum. Tudo bem? E R2 vai ser 22. E isso, daí agora é só pegar a equação de novo, substituir o R2 e daí tu encontras o R1. Vamos fazer isso. Isso a gente não precisa do site para fazer. Deixa eu pegar aqui, vamos voltar para... Essa resistência parece meio baixa, né? Mas quem sou eu para julgar aqui como ele quis fazer o sistema, né? 25,45. Agora a gente pode pegar, por exemplo, este. A diferença de potencial é baixa também. Então espera-se que os resistores sejam baixos. Eu não imaginei tão baixos assim. Agora no lugar do R2 a gente coloca esse valor aqui. Ah não, é no R2, não no 0,2. Então a gente faz a multiplicação e resolve a conta, né? Então pode ir fazendo aí, eu vou fazer também, tá? É um pouco maior, deu 44,55.
Menos. Não me deu esse resultado. Não chegou nesse, é? Não. Ahn, É estranho. 14 menos 0,2 vezes 25,4545. Certo? Certo. Não, isso eu faço outra vez. Eu cheguei em 44,55 de novo. Deve ter sido devolvido. Deve estar a fazer mal na máquina de calcular. Uhum. Nada demais, né? Só uma questão de visualizar ali o que ficou faltando. Se tu quiser, a gente pode ir para a próxima, se tiver próxima aí. Tem. E este já está resolvido? Já 44,55 ohms? Isso aí, é o que o problema pedia, certo? Uhum. Ok. Agora era o 9. O exercício 9. 9? Sim. Não sei se está em paralelo, se está em paralelo. Vamos ver, 9. É, tem algumas coisas em paralelo, outras em série, né? Sim. Isso a gente tem uma técnica bem legal para encontrar, né? Vou te mostrar. O que acontece aqui, né? Aí eu desconfio, por causa da intensidade da corrente que ela depois divide-se no 9. Bem, aqui tem que ver qual é o lugar certo para começar a fazer as contas, né? É isso. Então, por exemplo, esses dois resistores aqui, né? Está em paralelo. Estão em paralelo, esses dois também estão em paralelo. Mas, né, eles têm esse fio aqui no meio, né? Sim, mas não deixa de estar em paralelo, não é? Isso não deixa daqueles ali estarem em paralelo, com certeza. Mas como é que vai ficar o resistor final dos dois, né? Porque, de certa forma, eles ficariam aqui, por exemplo, e aqui, né? Quando eu fosse Exato. fazer o paralelo dos dois. Mas esse fio aqui, né, atrapalha quanto o circuito? Ui, muito. Porque ele tá me dizendo, né, esse fio tá dizendo que a diferença de potencial aqui, né, por exemplo, eu gosto de chamar por nomes, né? A diferença de potencial aqui é igual aqui, né? É isso que ele tá me dizendo. Basicamente é isso. Da mesma forma que a diferença de potencial aqui é a mesma aqui, né? E aqui é a mesma aqui. Aqui. Exatamente. Sendo assim, de fato, quando tu pegar e fazer esses em paralelo, vai continuar sendo AB, né? A diferença de potencial. E aqui vai continuar sendo AC. Então, o fato de ter um fio aqui igualando as diferenças de potencial não vai mudar nada, né? Depois é só tu fazer em série esse cara com esse. É isso. O fio aqui, em outras palavras, Nuno, tá aqui só para deixar em paralelo, tá bom? Só para deixar em paralelo em pares aqui. Mas depois que tu resolver o paralelismo deste e deste, eles vão estar em série. Para não estar em série. Então isso aí só está para enganar, praticamente. Não, né? Porque se não tivesse o fio aqui. Tinha que pôr em série. Tinha que Isso, fazer. exatamente. Exatamente. Exatamente isso. Essa é a ideia. Então o fio serve só para deixar em paralelo este e este. Senão tu teria que fazer série aqui e depois fazer em paralelo. O que daria uma resposta diferente. Ok. Então é a ordem da coisa, entendeu? Por isso que aqui tu pode dizer que é 6. Aqui tem que fazer a conta, né? Tem um jeitinho bem rápido de fazer, que é multiplicar e dividir pela soma, né?
Sim. Quando é duplo, sim. Que vai dar 550. Nossa, vai dar um númerozão, né? Vamos ver. 139,61 ohms, não é? Tá 132 aqui, de acordo com a minha conta. Não sei se a tua calculadora tá desregulada. 330, se calhar. De toda forma, a princípio, então é 132. E agora, faz esses dois em série. Vai ficar um resistorzão. Desculpa o meu garrancho, mas é que eu quero fazer rápido, né? Pra gente poder aproveitar bem o tempo da aula. Tranquilo. Então, 132 mais 6, né? 132 mais 6 é 138 ohms. E aqui também nós podemos somar em série. Vai ficar 125, né? 125. Depois vai ficar literal outra vez. Em paralelo outra vez, exatamente. Então, 138 vezes 125 dividido pela soma desses. Essa vai ser vou chamar aqui de resistência total. Muito bem. Cento e 138 vezes 125 dá 17.250. Dividido por 138 mais 125. 263. Deixa eu ver quanto é que vai ficar. 7, 5, 0, dá 65,6 por aí, tá? Ohms. Ohms, exatamente. Desculpa, eu que sou físico e eu que esqueço de falar unidade. Isso aí. 65,6 ohms. Muito bem. Tudo bem, Nuno? Tudo ok. Perfeito. Espero ter te ajudado, tá bom, meu caro? Parece que tu tá muito bem na matéria aí. Só aproveitar mais os materiais, né? Pegar na internet algumas coisas. Aquela sim que estava mesmo muito confuso. Ah, sim, aquela era complicada mesmo, mas na internet tem bastante coisa sobre isso, né? Sobre esses circuitos, divisor de circuito. Eu não conhecia, realmente eu não conhecia. Parece ser coisa da engenharia elétrica mesmo, não é da minha área. Mas tem na internet, não me parece ser muito difícil a conta, né? Ok. Pronto. Perfeito. Marcada outra para terça-feira, outra aula? Sim,